Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Lucimara, e vamos falar hoje um pouco sobre a arte grega. Dentro dessa arte, né, tão rica para a humanidade, que nos deixou um legado muito importante com teatro, com várias outros elementos da cultura, nós temos três períodos dentro dessa arte. Quais são esses períodos? São o período clássico, arcaico e helenístico. Eu vou falar para vocês detalhadamente de cada um desses períodos, o que eles representavam dentro dessa arte grega. Falando das esculturas, né, dentro desse período, ainda no período arcaico, as esculturas elas imitavam as esculturas do Egito. Como assim? Por quê? Porque aos poucos os gregos eles foram se adaptando, né? Aos poucos eles foram modificando seu modo de fazer arte. Então, nesse período arcaico, a escultura ela era totalmente rígida, ou seja, era ela olhada mais pela frente, não tinha movimentação, e dentro desse período a classificação para essa escultura é justamente isso, notada pela rigidez, sem movimentação nas articulações das figuras, né, das representações humanas. Uma vez que tudo que tem de arte, né, sobre a arte grega é representada pelo cotidiano, por tudo que eles viviam. Então, essas esculturas, elas eram chamadas de couros. E o que quer dizer couros? Quer dizer homem jovem. Vou dar um exemplo aqui, ó, essa imagem para vocês dessa representação escultural. Observem, não há movimentação, né? Essa estátua ela está completamente rígida. Então, essa imagem é uma representação do período arcaico, totalmente rígido, ainda como exemplo, tendo como exemplo as figuras do Egito. Observem bem. Então, diferente do período arcaico, o período clássico, o qual eu vou falar para vocês agora, ele já vem diferente, ou seja, ele vem dotado pelas movimentações. Nesse momento, as articulações das esculturas elas já são feitas de um modo em que o corpo começa a ter movimento. Vou dar um exemplo para vocês dessa escultura muito importante para a cultura grega. Esse é o Discóbolo de Leão. E vocês observem que, diferente do período arcaico, esse período clássico, ó, observa já a movimentação nas articulações, né? Isso, então, já estão desapegando, né? É o momento que os artistas já começam a desapegar daquela imitação egípcia, não é isso? Então, observa-se o quê? A movimentação é diferente já do período arcaico. E essa arte grega é isso que ela traz. Ela traz coisas, acontecimentos do cotidiano. Se tinha um artista que via uma mulher pisando no pilão, então ele ia lá e fazia exatamente coisas que aconteciam, né? Retratava o cotidiano como ele é. Mas além disso, eles também, vocês devem saber que a Grécia ela vivia em guerra, até com as cidades próximas. Então eles representavam também a guerra. Então, esses eram os temas, esse e vários outros, era temas constantes do cotidiano da arte grega. Além do arcaico e do clássico, né, desses períodos,
Dentro da escultura grega, nós temos o período helenístico. Dizem que esse período é um dos períodos mais graciosos da arte grega. E o que é que o período helenístico, o que é que ele traz? Diferente dos outros períodos que eu citei anteriormente, esse período ele traz beleza, ou seja, as esculturas elas vêm agora, né, com expressões faciais, o que até então não tínhamos, né? As figuras eram representadas, como eu falei, ou reta, né, ou rígidas, ou pela movimentação das articulações. Nesse período, não. Além da movimentação das articulações, nós temos também a beleza e o sentimentalismo. Vou mostrar para vocês uma figura que vocês vão achar muito interessante, que representando essa movimentação e essa beleza do período helenístico. Observem aqui é uma figura do período helenístico e nós temos Laoconte e seus filhos. Observem a movimentação, observe as expressões de Laoconte e dos seus filhos. Essa imagem é uma representação da mitologia grega. Aí vocês devem perguntar, professora, então explique por que é que ele está com essa expressão pavorosa. Laoconte, gente, ele era um sacerdote troiano. Então, a Grécia, ela ganhou a guerra. Então, os gregos decidiram dar um cavalo de presente para Troia, né? Porque Troia perdeu a guerra. Mas Laoconte, como sacerdote troiano, ele não gostou desse presente e se rebelou contra. Só que os deuses, eles não gostaram dessa atitude de Laoconte e mandaram serpentes do mar para atacar Laoconte e sua família, né, e seus filhos. Daí essa expressão, entendeu? Por isso que ele está com essa expressão. Observem a diferença dos outros períodos. Nos outros períodos nós não temos esse sentimentalismo, essas expressões faciais, apenas a rigidez e a movimentação nas articulações. Aqui não, aqui já vem pela expressão, vem pelo sentimentalismo nesse período helenístico. Os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e eles eram conhecidos por suas pinturas. O que eles colocavam nas suas pinturas? Coisas do cotidiano, não é isso? Eles eram conhecidos também pelas cerâmicas que eles faziam e no período arcaico eles registravam bastante nas cerâmicas figuras primitivas, ou seja, tons avermelhados, pretos. Então, essas eram as cores que eles mais utilizavam, eram tons vermelho e preto. E daí eles registravam desde uma lavagem de pé, que era um ritual bastante comum na Grécia, a qualquer coisa que acontecia no cotidiano. Então, eles eram conhecidos por isso e também por ser politeísta, né? Acreditavam em vários deuses, tanto que tem os deuses, a deusa Troia, Dionísio, que é o rei do vinho. São vários deuses os quais eles faziam menção nessas pinturas, nessas esculturas também. Eles eram diferentes dos egípcios. Por quê? Porque os egípcios, eles aprendiam uns com os outros. E já os gregos não, eles iam, observavam, eles eram muito de observar o que acontecia para poder registrar. Por isso que eles são diferenciados, porque eles observavam e faziam, e não iam aprendendo um com o outro, mas na observação do cotidiano, do dia a dia. Falei da pintura, da escultura, e vou falar para vocês agora um pouco sobre a arquitetura, né?
os gregos, eles eram muito minuciosos, eles gostavam da questão da simetria, eles eram bastante observadores e eles queriam as coisas bem equilibradas, o mais equilibrado possível na sua arte. Então, dentro da arquitetura, nós temos o templo dórico, o jônico e o coríntio. O dórico veio da cidade de Esparta, o jônico da cidade de Atena e o coríntio da cidade de Corinto. Eu vou dar uma demonstração para vocês em relação como era que eles faziam essas arquiteturas, tá certo? Um exemplo que eu vou dar é o Parthenon. É uma arquitetura bastante conhecida, né? Por sinal, é até das figuras postais da Grécia, que já está um pouco corroída pelo tempo, mas é bastante importante para a cultura da humanidade, para o patrimônio da humanidade. Vou trazer para vocês agora. Antes de mostrar o Parthenon, observem essas colunas. Observem a coluna dórica. Cada uma tem suas particularidades, ou seja, uma se diferencia das outras, não é isso? Então, essas colunas, elas serviam para segurar os templos. Então, muito importante para a arte da Grécia. Observem. E, em seguida, nós temos o Parthenon, que está ele, não é isso? Então, esse é um templo bastante importante para a arte grega. Por quê? Porque as pessoas iam adorar seus deuses. Mas, diferente de hoje as pessoas entram nas igrejas, não é isso? Naquele tempo, na Grécia, não. As pessoas ficavam aqui, do lado de fora, e, segundo os historiadores, aqui estavam várias deusas, né? A deusa Ilíada e várias outras. É que com o tempo, o templo ele foi corroído, né? E tirou as imagens, a construção, né? Mas as pessoas elas não podiam entrar. Elas adoravam seus deuses lá na Grécia pelo lado de fora do Parthenon e não podia entrar. É muito importante vocês observar isso, porque isso é conhecimento, é arte e vocês precisam ver, precisam aprender. Além dessa arquitetura que eu citei agora, não é isso? Nós temos o Teatro de Epidauro, mais uma construção, mais uma arquitetura da Grécia. Esse teatro está localizado na Grécia, claro, e estima-se que a acústica, né, as pessoas até hoje, vários historiadores falam que eles estudaram muito bem, detalhadamente essa acústica. E o que é acústica? É o som, né, o lugar, será que o lugar é apropriado para que o som saia, para que todos possam ouvir? Então foi justamente o que os gregos fizeram. Estima-se que as pessoas mais importantes sentavam nas primeiras fileiras desse teatro, né, ao centro, no palco, era onde era realizado as peças teatrais, e ao fundo as pessoas sentavam-se as pessoas mais, vamos dizer assim, menos favorável, né? Pessoas com menos dinheiro, né? Menos poder no meio social. Então, aqui é mais uma construção da Grécia Antiga, o Teatro de Epidauro. Observem. E, por falar em teatro, não é isso? Os gregos, eles deixaram um legado para a humanidade bastante importante. Por quê? Porque o teatro originou-se na Grécia, segundo historiadores.
em uma festa em homenagem a Dionísio, considerado o rei do vinho, né? Isso, o deus do vinho. Daí surgiu os teatros, as pessoas começaram a ensaiar, a encenar e perceberam que podiam colocar mais de um personagem nas suas falas, não é isso? Então, os gregos deixaram esse legado para a humanidade, o teatro. Gente, eu vou parar por aqui. Estou com vocês no privado. Qualquer dúvida, eu estou lá, me chamem e vamos. Tem uma atividade lá no Google Classroom. Vou deixar. Daqui a pouco eu mando um link para vocês e qualquer dúvida estou à disposição, tá certo? Beijos e até mais.